Futebol tem disso, né? Desperta até paixões religiosas. Eu, particularmente, acho que as paixões elas podem ser muito perigosas. E mesmo no campo de futebol, mesmo no campo de jogo, mesmo Vasco e Flamengo, deve haver respeito, porque é apenas um jogo. E respeito é fundamental em todos os sentidos, inclusive no religioso. Então eu não vou entrar na arena de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense em religiões. Acho que as coisas elas têm que ter muito cuidado, né, para não se misturar as coisas, ainda que nessa casa a gente discuta até mais religião do que a própria crise do estado do Rio de Janeiro. Religião, minha mãe dizia que não se discute, se respeita. Se respeita a religião que cada um tem. Aliás, em nome de Deus, apenas o respeito ao próximo. Em nome de Deus, o amor ao próximo. Essa é a essência do cristianismo e é o que eu acredito. Por isso eu respeito demais aos evangélicos, sejam wesleyanos, batistas, presbiterianos, aos luteranos, aos católicos, aos macumbeiros, aos do candomblé, a quem quer que seja. Religião é boa quando faz feliz aquela pessoa que a segue. Eu sou desse preceito. Se faz bem a quem tem aquela religião, eu vou respeitar sempre, sabe, deputado Eliomar? Mas há discursos que marcam, e há discursos que nos tocam profundamente, principalmente quando a gente sabe que não é só da boca para fora. Eu estou falando de um discurso que eu ouvi do deputado Luiz Paulo, no expediente final da última quarta-feira, se não me engano, da última terça-feira, que a gente fazia o convite para a sessão solene que se realizou ontem, uma sessão solene belíssima em que entregamos o título de cidadão fluminense ao Mohamed Kinawi, o sírio que foi agredido em Copacabana, numa homenagem não apenas a ele, mas a todos aqueles que migraram de seus países, a todos aqueles que são refugiados e que precisam ser acolhidos desse país e que precisam ter o rio de braços abertos. O deputado Luiz Paulo dizia que quando ele assumiu o mandato, ele no primeiro discurso tomou algo que seria o caminho de seu mandato: combater todo e qualquer preconceito. E o estádio de futebol é um lugar perfeito para o combate aos preconceitos. Nesse caso específico de raça, mas poderiam ser ampliados para outros. E a gente vê isso dar resultado no hábito das pessoas. Estádio Eduardo Guine, Nova Friburgo, há cerca de 3 anos. O Friburguense Atlético Clube teve a partida paralisada porque um torcedor, entre 300 torcedores que estavam no estádio, fez um ato racista. O árbitro da partida paralisou o jogo, foi para a súmula, e o friburguense poderia ter sido punido no Tribunal de Justiça Desportiva por conta daquele ato. O friburguense, obviamente, fez a sua defesa e a gente somou a esse projeto uma emenda que tem esse fato que ocorreu. O clube, ele, claro, pode ser punido, mas desde que ele não tome as providências cabíveis para evitar esse tipo de acontecimento. O friburguense seria punido por conta de uma pessoa, mas aquela uma pessoa, num ato errado, ensinou a toda a cidade que quem paga o preço é o clube, se o clube não tomar as providências necessárias. Hoje, 3 anos se passaram, muitos jogos se realizaram no estádio do Friburguense e nunca mais se ouviu um ato de preconceito, um ato racista no estádio Eduardo Guine. E que isso possa se repetir, porque com o Botafogo aconteceu a mesma coisa. E eu tenho certeza que a maioria dos torcedores, assim como acredito que a maioria das pessoas, deputado Samuel Malafaia, é do bem. Eu acredito no bem. Eu acredito que a maior parte da humanidade é do bem. Agora, tem um ou outro que realmente causa sérios prejuízos à coletividade. Por isso eu gosto de dizer sempre, assim como na política há o bom e o mal, há o bom pastor e o mau pastor, há o bom padre e o mau padre, há o bom curandeiro e o mau curandeiro, todo lugar vai existir o bem e o mal, ainda que eu acredite que a maioria seja do bem, e acho que essa casa deve insistentemente combater o preconceito. É muito bom o projeto do deputado Jânio Mendes,
do deputado Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha. Deputado Paulo Ramos, a quem eu sempre gosto de ouvir. Domingo, na Avenida Atlântica, a partir de 13 horas, tem uma importante manifestação contra a discriminação religiosa. Estão todos convidados. Discriminação racial, a discriminação por opção sexual, a discriminação de raça. Nós vivemos tempos difíceis, de todos os lados. E eu acredito demais que a classe política, ela deve educar. Ela deve também fazer a sua tarefa de educação, demonstrando que, em nome de Deus, só o amor ao próximo. E que, em nome do amor, nós possamos conviver livres e em paz. Liberdade, ainda que tardia, liberdade que perdure sempre.